Nós estamos pregando a série de mensagens no Evangelho de João. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Aquele famoso encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, uma mulher que tinha 5 maridos e o atual não era dela. É isso que está lá no texto. Jesus tem um encontro com essa mulher depois de um encontro que ele havia tido com Nicodemos, um membro do Sinédrio, um homem da lei, um homem que não sabia nada sobre o novo nascimento. Jesus explica para ele: quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. E aqui nesse capítulo 4 é o encontro de Jesus com esta mulher samaritana. Nós vamos ler o texto, gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua Bíblia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, o que este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Então, vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, ou eu sou eu que falo contigo.
Nesse ponto chegaram os seus discípulos e admiraram-se que ele falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os versículos 31 a 38, Jesus explica para os seus discípulos que a seara estava diante deles e que era um tempo de colheita, era um tempo de proclamação da palavra. E os versículos 39 a 42 completa essa leitura dizendo assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Ó Deus, por Tua graça, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite de culto. É um momento maravilhoso para nós. Almas sedentas anseiam estar na presença de Jesus. E estamos aqui, ó Deus, sedentos desta companhia, desta presença maravilhosa do nosso Salvador, aquele que vive, reina pelos séculos dos séculos, aquele que cuida, que ama a sua igreja e que cuida dos seus filhos sobre a terra, em meio às lutas, às adversidades, oferece a água da vida, que dá sustento, alimento, graça. Quão carente é o nosso coração desta água viva, esta água da vida. Portanto, ó Deus, cada um de nós agora possa olhar unicamente para Jesus, o nosso Salvador. Receber dele esta porção tão graciosa da água da vida, que mata a nossa sede, que alimenta a nossa alma, que traz esperança, paz, refrigério ao coração. Ó Deus, aplique a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. Carecemos de Ti. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, bastante conhecido dos evangelhos, esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana junto ao poço de Sicar, é interessante nós observarmos que neste texto Jesus ministra a sua graça a várias pessoas. Jesus ministra a sua graça primeiramente àquela mulher samaritana, mas ele também ministra a sua graça aos seus discípulos, falando da seara, falando da colheita, a ceifa, que nós nunca podemos perder tempo de levar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. Sempre há um coração sedento de salvação. Jesus ministrou também aos seus discípulos e ministrou aos samaritanos daquela vila de Sicar, também conhecido na Bíblia geograficamente como a cidade de Siquém, uma região de muitos episódios bíblicos, e toda aquela vila conheceu o Messias. Jesus não se revelou como Messias em Jerusalém, no capítulo 3 de João, nem diante do mestre da lei, que não sabia como nascer de novo, Nicodemos. Mas agora, a uma vila samaritana, ele fala claramente que ele era o Cristo, e a uma mulher pecadora, uma mulher samaritana, ele expressa claramente que ele era o Messias,
aquele esperado, aquele que a mulher disse: quando vier o Messias, ele vai revelar todas as coisas para nós. Jesus diz: sou eu que falo contigo. E eu gostaria e oro para que você e eu também possamos ser acrescentados nesta noite a esta lista de pessoas que Jesus comunicou a sua graça maravilhosa ao seu coração. Não é o fato de que você já conhece a Cristo como seu Salvador, que o seu coração também não é sedento de Cristo. E por mais que você saiba que só há uma esperança para a sua alma em Cristo, você sabe o quanto a nossa alma é sedenta dele todos os dias. Essa água da vida não é só para aquela mulher naquele tempo, mas é também para nós hoje. E eu clamo a Deus que, por sua graça maravilhosa, Ele traga esta porção que a nossa alma tanto precisa nesta noite, desta água bendita da vida, que traz luz, graça e esperança ao coração do pecador, ao coração de cada um de nós. E a promessa de Jesus é muito clara: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, você pode pedir a Ele desta água da vida, que Ele de forma alguma negará aquele que pede esta bênção preciosa. Faça isso com fé, enquanto você ouve a palavra do Senhor nosso Deus. Os versículos de 1 a 6 deste livro, deste capítulo, mostra, Jesus aponta a natureza da sua pessoa e também do seu ministério. O texto diz que quando os judeus souberam que havia mais gente seguindo a Jesus do que haviam seguido o próprio João Batista, eles ficaram enciumados e colocaram na pauta de Jesus, ou na conta de Jesus, que ele fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista. E o texto logo dá uma nota explicativa de que Jesus mesmo não batizava ninguém. Aliás, Jesus não batizou ninguém durante todo o seu ministério, e sim os seus discípulos era quem batizava os recém-convertidos. Jesus, diz o versículo de número 2, ele não batizava ninguém, e sim os seus discípulos. Isso nos mostra que não dá para edificar uma igreja e nem construir uma doutrina em cima do batismo. O batismo não é a missão principal da igreja cristã e nem é a missão principal de um ministro de Cristo. A missão principal do ministro de Cristo é a mesma de Cristo: a pregação da palavra e a oração. Aliás, Jesus só ministrou uma ceia durante todo o seu ministério e não fez nenhum batismo. Mas inúmeras vezes encontramos Jesus pregando, orando, mostrando que este é o dever principal de um ministro cristão: pregar, orar. Por quê? Porque o batismo não salva, mas a salvação vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É por isso que os ministros de Cristo devem ser zelosos e prontos a pregar a palavra e saber que esta é a função principal de um ministro do Evangelho, à semelhança do ministério de Cristo: pregar e orar, para que a graça de Deus chegue ao coração de muitos ouvintes, de todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Por outro lado, esse texto nos mostra que a natureza humana de Jesus. Não tem um texto no Evangelho que nos apresenta de uma forma mais clara o Jesus homem. Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Esse texto aponta para a humanidade de Jesus. É junto ao poço de Sicar, é neste episódio que a palavra de Deus nos ensina que Jesus demonstrou a sua natureza humana de uma forma mais contundente. O texto diz que ele estava cansado, com fome e com sede. Olha que coisa curiosa. Muitas pessoas mistificam Jesus de uma tal forma que esquece da sua natureza humana. Pensa que ele não tinha essas necessidades
ele não tinha fome, ele não tinha sede, ele não cansava, e durante todo o ministério ele demonstra isso. E se você não gosta de expor as suas fragilidades humanas, pelo menos eu quero que você entenda que esta não é uma exigência de Jesus nos evangelhos, não é uma exigência da vida cristã, de que um crente não pode demonstrar as suas fragilidades humanas. Por que eu falo isso? Muitos crentes, quando adoecem, entram em parafuso. E se a doença for uma depressão, fica pior ainda. Um irmão aqui da igreja que teve câncer, alguém o visitou e falou assim: você não é crente? Porque se você tivesse fé, você já tinha repreendido essa doença, ela já tinha ido embora. E muitos crentes gostam de parecer super-homens. Deixa eu falar para você, Jesus não exige isso dos seus discípulos, e você não tem que submeter a essa teologia deplorável, de que o crente é um super crente, é uma pessoa que não tem necessidades, não tem fraquezas humanas. Jesus chorou. Isso significa que na sua humanidade ele quer nos mostrar que, assim como Cristo, os crentes também são humanos. Pessoas de carne e osso. Pessoas que cansam, que têm fome, que têm sede, que choram. É um belíssimo exemplo de Cristo para você olhar para Cristo aqui nesta noite e saber que a vida cristã não exige de você uma posição de super-homem. O nosso Salvador cansou, teve sede, teve fome. E hora nenhuma ele escondeu essa sua humanidade de nós, exatamente para nos mostrar que a vida humana é frágil, poder mais frágil. Então, você não precisa de entrar para essa espiritualidade doentia do nosso tempo, que parece que os crentes têm que ser super-homens. Não pode ter dor, não pode ter doença, não pode ter nada. Mentira, podemos. O Evangelho não exige isso de nós. A vida cristã não impõe sobre nós um fardo maior do que a nossa natureza humana pode suportar. E quando vem as provações, a Bíblia é muito clara que Deus é fiel e não permite que nenhum de nós seja tentado ou provado além das nossas forças. Pense nisso quando você estiver na sua fragilidade. Porque eu fiquei muito triste quando visitei aquele irmão com câncer e alguém ainda impondo sobre ele um fardo emocional que ele não podia carregar. Esse texto nos mostra que Jesus seguiu uma agenda do céu. O versículo de número 4 diz o seguinte: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse versículo sempre me chama muita atenção. E era-lhe necessário atravessar as províncias de Samaria. Não vou gastar tempo, mas Jesus podia, para ir da Judéia para a Galiléia, ele tinha 3 opções de estrada. Uma pela margem do Mediterrâneo, a outra pelo outro lado do Jordão e a outra subindo pela Galiléia. A estrada menos provável e a mais rejeitada pelos viajantes naquele setor era exatamente essa que passava por dentro de Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam. Eles tinham dificuldade de passar dentro do território um do outro, e ali não era uma via muito escolhida pelos viajantes, mas aqui diz que era-lhe necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Observe outra lição de vida para nós cristãos, porque nós não seguimos um catatal de doutrina, nós seguimos uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Jesus seguiu uma agenda do céu, e Ele nos mostra aqui nesse texto que a vida cristã, e que na vida cristã nós não fazemos aquilo que é mais fácil. Não devemos optar por aquilo que é mais fácil,
Mas nós devemos entender que quem segue uma agenda do céu, em vez de fazer aquilo que é mais fácil, faz aquilo que é necessário. O texto é claro, e era-lhe necessário que atravessasse a província de Samaria. Nós não podemos, na vida cristã, querer buscar atalhos. Quantas pessoas já se perderam em atalhos na vida cristã? Optar por aquilo que é mais fácil, não. A agenda do céu nos coloca diante daquilo que é necessário. Ele deveria cumprir uma agenda divina naquele território. E o texto é bastante claro que havia ali uma mulher samaritana cuja alma era carente, ela tinha sede de Deus. E havia ali não só uma alma, não só uma pessoa, uma mulher, mas toda uma comunidade, toda uma vila, todo um povoado sedento do Messias. Talvez a pregação de João Batista havia despertado naquela vila que ficava tão próximo do Rio Jordão. Provavelmente a pregação de João Batista chegou lá, e João Batista, o precursor do Messias, diz: quando o Messias vier, ele fará entender todas as coisas. E a mulher estava com a pregação de João Batista muito viva no seu coração, e essa aldeia também dos samaritanos, a região de Sicar. Então Jesus nos mostra que ele cumpriu uma agenda do céu. Irmãos, toma cuidado com essas coisas muito fáceis. Na vida cristã os nossos valores, os nossos critérios não são no sentido de escolher as coisas mais fáceis da vida. Nós fazemos aquilo que é necessário. Tem uma música do João Alexandre que diz o seguinte: quem só fez o que queria e não fez o que devia, vai ter que se explicar. Quem só fez o que queria e não fez o que devia, vai ter que se explicar. E tem muita gente que vai ter que se explicar mesmo, porque só faz o que quer, não faz o necessário. Jesus então mostra, havia ali uma aldeia cuja alma sedenta de Deus, e ele deveria comunicar o Evangelho ali, e aquelas pessoas creram no Evangelho. Ali Jesus demonstra a sua graça, a vida eterna, que ele é o Messias, e algumas lições ele nos deixa desse encontro com a mulher samaritana. Cristo, ele demonstra ali a sua compaixão com uma mulher que não tinha esperança. O texto vai nos dizer o seguinte, que Jesus estava junto ao poço de Jacó, quando de repente chega uma mulher para buscar água. Irmãos, prestem atenção, as mulheres buscavam água de manhã e de tarde, essa vai ao meio-dia. Era um serviço, uma rotina natural do trabalho das mulheres naqueles dias, suprir a casa com água, ir até o poço buscar água. E quando ela chega ali, ela encontra com um homem judeu estranho. E de repente esse judeu estranho, que ela não conhecia a pessoa de Jesus, vira para ela e fala assim: dá-me de beber. O texto registra que ela assusta com o pedido, porque jamais um judeu falava com um samaritano, e um judeu não falava com uma mulher, nem judia, muito menos uma mulher samaritana que não fosse da sua casa, ou, obviamente uma mulher judia que não fosse da sua casa. E jamais ela esperava que um homem judeu fosse abordá-la, dirigir a ela a palavra. Jesus quebra aqui um paradigma tremendamente importante para o seu ministério, e mostrando para a igreja um exemplo muito forte aqui. Eu digo o seguinte, irmãos, que há muitas pessoas que, como essa mulher samaritana, entende que não é digna de ser abordada por Jesus. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Dourados há muitas pessoas que acham que não são dignas de entrar num templo religioso, de vir aqui na igreja. Quando nós servimos aquele café da manhã com o pessoal do comércio aqui, muitos dizem para a gente assim: eu pensava que a gente não podia entrar aqui. Nunca proibimos, mas tem gente, Gilmar, que pensa assim. E no contexto da cidade,
e num contexto geral, há muitas pessoas que, como essa mulher samaritana, entendem que ela não é digna do Evangelho, que ela não é digna de salvação, e sente indigno de sequer adentrar num templo religioso e de serem apresentadas a Jesus por causa da sua vida desregulada. Obviamente que nesse quesito, judeus e samaritanos, agora numa linguagem figurada, contemporânea aqui para nós, continuam tendo essas divergências e essas desconfianças uns com os outros. Eles desconfiam de nós e nós desconfiamos deles. Mas o nosso Salvador, Ele não coloca impedimento para que as pessoas chegassem a Ele. Ele demonstra a sua misericórdia para uma mulher indiferente. O versículo de número 10, ele fala assim, ele diz à mulher samaritana que se ela o conhecesse, ela o pediria e ele lhe daria de beber da água da vida. Verso de número 10. Aqui tem duas implicações muito preciosas para nós. Primeiro, a necessidade de conhecer a Jesus. Ela não o conhecia. E fala assim, se você conhecesse aquele que te pede. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades ainda da pregação da igreja, uma das grandes dificuldades das frentes missionárias da igreja é tornar Jesus conhecido. Conversando aqui com o Thales no início, ele estava contando a história de um missionário que foi pregar numa região do mundo. Eles conheciam a Coca-Cola, conheciam o Pelé, mas não conhecia Jesus. Conhecia até o Pelé, mas não conhecia Jesus. E Jesus fala para essa mulher, se você conhecesse quem te pede, se as pessoas conhecessem a Jesus, eles não falariam tanta besteira como falam do nosso Salvador. Eles não brincavam com a pessoa do nosso Salvador. Se conhecesse, você haveria de pedir e ele te daria água da vida. A mulher até assusta e fala assim, o senhor não tem nem vasilha para tirar água, como que o senhor está querendo me dar da água da vida? A água da vida, obviamente, é esta água cheia de vida, que Jesus depois exemplifica como o Espírito Santo, que Ele daria a todo aquele que lhe pedisse, cuja misericórdia, graça e paz haveria de inundar o seu coração. Há corações tão carentes destas coisas, que se conhecessem a Jesus, certamente não continuariam tão sedentos assim. Pediria e Ele daria a água da vida. O tempo todo as Escrituras nos diz, olhe para Jesus, conheça Jesus, peça a Ele a água da vida. Eu não sei, meus irmãos, como que está o seu coração diante de Deus, mas a realidade é que o nosso Salvador está pronto a dar dessa água àquele que pedir. Ele está mais interessado a dar essa água ao pecador, do que o pecador a pedir a Ele essa água da vida. É o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que devemos amá-lo, crer nele e obedecê-lo. O texto continua e a mulher desconfia e ao mesmo tempo ela alega que Jesus não tinha vasilha para tirar água, mas Jesus demonstra aqui os versículos 13 a 14, ele demonstra quão grande é o dom que Deus tem para dar aos homens e Cristo tem para estender aos homens, que não se compara com nenhuma coisa deste mundo. Presta atenção nisso aqui. Diz o versículo de número 13 e 14, quem beber dessa água, ele diz para a mulher, tornará a ter sede, vai ter que voltar aqui de novo, e de novo, e de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui. Lembra que tinha que ir de manhã e de tarde? Que eu nunca mais tenha que ter sede. Vejam como
anda o mundo ao nosso redor. Meus irmãos, olha como que o dom de Cristo não tem nada neste mundo que possa comparar com Ele. O mundo ao nosso redor, pessoas abastadas, e que pode abastecer o seu coração com tudo que o seu coração desejar neste mundo, com riqueza, com fama, com glórias, e ao mesmo tempo estão cansadas, insatisfeitas, com a sua alma sedenta, alguns tirando a própria vida. É o Acabe que continua de olho na vinha do seu vizinho, é o Amã que sempre vai ter um Mordecai no portão, ele nunca se satisfaz, sempre o outro é o empecilho da sua belíssima felicidade. Este mundo não satisfaz os olhos humanos. É por isso que Jesus diz que de nada aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vai continuar com a alma sedenta, nada satisfaz. O coração humano é sedento de Deus. O Salmo 42 é uma belíssima expressão disso. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma. E o Salmo continua mostrando que há uma sede de Deus no coração, que só Deus pode preencher. Nas Confissões, Agostinho diz: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não repousar em ti. Nada neste mundo é uma proposta satisfatória para a alma humana. Então Jesus fala para essa mulher: ah, se você conhecesse o dom de Deus, quem te pede, você pediria, te daria, porque qualquer coisa neste mundo não satisfaz a alma como Jesus, a água da vida. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Seja qual for o seu prazer, ele não vai satisfazer a sua alma. É isso que Jesus está dizendo aqui. A partir dos versículos 16 a 18, Jesus então ensina para esta mulher e para nós que ninguém se volta para Cristo se não entender a sua condição miserável de vida. Os versículos 16 e 18 falam assim: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher vira para Jesus e fala assim: eu não tenho marido. E Jesus então responde: disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Aqui você entende com quem Jesus estava falando. As palavras de Jesus penetram a alma daquela mulher, e ela então vira para ele e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Interessa agora pelo aspecto religioso. Pela primeira vez em sua vida, ela se viu como realmente ela é. Muitas pessoas acham que não precisa de Cristo porque nunca se viram como de fato eles são. Enquanto não são confrontados pela sua vida pecaminosa, enquanto não entendem a sua real miséria, a sua real situação, pensam que não precisam de Cristo. Então, pela primeira vez, essa mulher vê em sua vida aquilo que ela realmente era. E presta atenção nisso, porque todos nós pensamos que dá para ir tocando a vida como nós estamos, até que um dia nós somos confrontados pelo nosso pecado e entendemos que nós carecemos desesperadamente de um Salvador, e só tem um que possa nos valer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estava diante do Salvador e agora ela estava também consciente do seu pecado. Ela interessa então a perguntar para Jesus: como, onde
um pecador, agora salvo, podia adorar o seu Deus em Jerusalém, ou aqui nesse monte. E ela então começa a indagar Jesus a respeito da sua própria religiosidade. E Jesus fala assim: nem em Jerusalém, nem neste monte, mas a hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Nenhuma formalidade religiosa também vai satisfazer a alma humana. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ela diz: tu és o Messias, sou eu que falo contigo. E o texto então diz que naquele ponto a mulher deixa o seu cântaro e vai até a cidade anunciar aos seus. É impossível alguém ter um encontro com Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível alguém ter um encontro com Cristo e não ter uma mudança na sua vida, na sua mente, no seu coração. Eu quero concluir aqui. Muitos samaritanos creram em Jesus diante do testemunho da mulher e depois pelo que ouviram do próprio Jesus. Meus irmãos, esse texto, junto com a parábola que Jesus conta aqui, dos campos que estavam da ceifa e dos ceifeiros, nos ensina que a igreja nunca pode baixar a sua guarda. Às vezes eu fico olhando assim: pastor, esse mundo está tão confuso. Uma confusão esse mundo, é guerra, é briga, é desavença, é dentro, fora de casa, da igreja, do mundo, para todo lado. Parece que está na hora de dar uma pausa, não é? Para a gente não pregar o Evangelho. Não, é o contrário. É hora de pregar o Evangelho. Aqui nós vemos diversos modos como a pessoa chega a Cristo. O testemunho de um familiar, às vezes é uma forma como a pessoa chega a Cristo. O testemunho de um amigo de trabalho, de escola, que não se rendeu ao espírito desta época, é a forma de alguém chegar a Cristo e conhecer a Cristo. O testemunho de uma mulher pecadora como esta, que vai à sua vila para anunciar, e um comentarista diz: nem os discípulos que foram lá buscar pão, não disseram para eles que o Messias estava ali do lado. E a mulher foi lá anunciar. Muitos crentes são assim, vão e compram o pão e não anunciam nada. Não fala de Cristo, não fala da salvação, nunca leva um folheto, uma Bíblia, não acha que é responsabilidade dele evangelizar. Eles fizeram isso, os discípulos de Jesus. Foram naquela vila, compraram o pão, abasteceram a casa, mas não falaram que o Messias estava ali na beira do poço de Jacó. Mas a mulher samaritana foi lá e falou para aqueles homens. Alguns chegam a Cristo assim. Outros chegam ouvindo as próprias palavras de Cristo, talvez num culto como este, ou lendo a sua Bíblia, chegam a Cristo. Mas eu quero dizer que é um dever de todos nós fazer com que pessoas cheguem a Cristo. Essa mulher que saciou a sua alma em Cristo, ela lembrou dos seus companheiros lá da vila, lá da sua casa, e ela foi anunciar Cristo. Eu não sei como você voltará para a sua casa hoje. Há tantos corações sedentos de Cristo, pessoas carentes de acertar a vida com Deus, como essa mulher que está fazendo aqui, e talvez você esteja aqui, mas está andando longe de Deus, o coração está longe de Deus, e precisa acertar a vida com Deus. Não perca tempo. Hoje, é agora, o dia, a hora, o momento que Deus nos chama para um concerto com Ele. Só Ele tem aquela água da vida que a sua alma tanto deseja, tanto carece. Aos seus discípulos Ele disse: os campos estão prontos para a colheita, não esperem mais.
Quando você sair daqui do templo, esta semana, por onde você passar, lembra disso, os campos estão prontos para a colheita, não tem que esperar mais. É tempo, é hora de anunciar. Há almas sedentas de salvação por todos os lados, pessoas que convivem com você todos os dias, carentes de salvação. No mínimo você deveria dizer para eles: o Messias está aí. E Ele está salvando vidas, Ele está dando água da vida ao sedento. No mínimo, nós deveríamos fazer isto. O Messias está salvando vidas nessa cidade. O Messias está salvando vida, porque o Filho do Homem, Ele veio salvar vidas. Ele veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, que Deus enche o nosso coração desta água preciosa, a água viva. E voltemos para a nossa casa, desejosos também de comunicar a outros desta água que saciou a nossa alma. Que Deus assim nos abençoe. Amém?